A galáxia esteve em paz por 12.000 anos. 17 espécies antigas trabalharam juntas no que chamaram de Concórdia Galáctica. Eles compartilharam conhecimento, comercializaram bens e mantiveram a ordem em 1 milhão de sistemas estelares. Suas cidades flutuavam nas nuvens de gigantes gasosos. Suas naves cruzaram o vazio entre estrelas e meras horas. Eles resolveram problemas que as espécies mais jovens não podiam imaginar, mas todos compartilhavam um segredo, um medo, uma verdade que estava trancada nos cofres mais profundos do mundo do arquivo, chamada Thessalon Prime. Vetari era o alto guardião dos arquivos. Seu corpo era feito de cristal vivo e a luz movia-se através dele como a água através do vidro. Ele serviu nos arquivos por 300 anos, e durante todo esse tempo, nunca questionou as câmaras seladas. Eles foram proibidos. Isso foi o suficiente, então um jovem arquivista chamado Pelon veio até ele com mãos trêmulas e olhos arregalados. É Equeper, ela disse, há uma rachadura na contenção do Vault 7. O campo está falhando. Thessalon Prime sentiu algo que não sentia há séculos. Medo. O Vault 7 detinha os registros mais antigos da galáxia. Os escritos dos primeiros, os seres misteriosos que criaram vida através das estrelas antes de desaparecerem sem deixar vestígios. Suas palavras foram consideradas sagradas. Suas advertências foram tratadas como lei. Quando Vetari chegou ao cofre, viu que Pelon estava certo. Uma fina linha de luz escapou do antigo recipiente, e através dela ele pôde ver uma escrita que nenhum ser vivo havia lido em 10.000 anos. Ele deveria ter pedido ajuda. Ele deveria ter selado a sala e esperado que o conselho decidisse o que fazer. Em vez disso, ele estendeu os dedos cristalinos e tocou a fenda. Um ponto aberto no container era um único documento, escrito na linguagem dos primeiros. Vetari poderia ler, é claro. Todos os goleiros poderiam. Mas enquanto seus olhos percorriam as palavras, ele desejou não poder. O documento era uma profecia. Os primeiros viram muitos futuros e registraram avisos sobre guerras e desastres que viriam. A maioria dessas previsões já havia se tornado realidade. O Concorde havia se preparado para eles e sobrevivido por causa dos avisos, mas uma passagem era diferente. Estava marcado com um símbolo que Vetari só tinha visto uma vez em todos os seus anos de estudo. O selo de aviso absoluto. A marca que significava isso é o maior perigo de todos. As palavras são lidas. Quando as crianças do terceiro mundo da Estrela Amarela derem os primeiros passos além do berço, a velha ordem tremerá. Eles não são conquistadores por design, mas sobreviventes por natureza. O que a galáxia esqueceu de fazer, eles nunca deixaram de fazer. Eles se adaptam. Eles resistem. Eles se recusam a ceder. Proteja-se bem contra a esperança, pois eles a carregam como uma arma. Abaixo das palavras havia coordenadas. Uma pequena estrela amarela na borda externa da galáxia. Um sistema que o Concorde marcava como restrito desde que alguém se lembrava. Vetari não dormiu naquela noite. Ele verificou as coordenadas nos mapas estelares. Ele confirmou o que já suspeitava. O terceiro mundo daquela estrela amarela era um pequeno azul. Planeta coberto de pontos de água, assim o chamavam os seres que ali viviam. Ponto Terra, ele enviou seu relatório ao Conselho dos 17 dentro de 1 hora. Pela manhã, todas as espécies mais velhas estavam em sessão de emergência. Os navios estavam sendo movidos. Planos estavam sendo feitos. Os argumentos ecoavam pelos corredores do poder em 17 mundos diferentes. E nada disso importava. Porque eles já estavam muito atrasados na Terra. A comandante Lisa Marino estava no convés de observação da primeira nave estelar mais rápida que a luz da humanidade. O navio foi chamado de Endeavour. E foi a maior conquista da história da humanidade. 50 anos de trabalho. Trilhões de dólares. O esforço combinado de todas as nações do planeta. Lisa tinha 42 anos. Seu cabelo escuro foi cortado curto por razões práticas. Seus olhos castanhos tinham o foco calmo de alguém que treinaria para esse momento a vida toda. Ela foi piloto, depois astronauta, depois a líder do programa Espaço Profundo. Agora ela estava prestes a levar a humanidade às estrelas.
As verificações finais foram concluídas, disse Dani Orozco, seu piloto. Ele era jovem, apenas 30 anos, mas tinha os melhores reflexos de todos os participantes do programa. Suas mãos se moviam pelos controles, como se fizessem parte de seu corpo. Estaremos prontos quando você estiver, comandante. Maria Vance, a diretora científica, ergueu os olhos do console. Ela era o membro mais velho da tripulação, aos 55 anos, com mechas grisalhas no cabelo preto e óculos que se recusava a substituir por implantes. Todos os sistemas verdes. A unidade de salto é estável. Liz olhou pela janela para a Terra uma última vez. Bilhões de pessoas observavam, esperavam e sonhavam com um futuro entre as estrelas. Vamos fazer história. Ela disse que os motores do Endeavour ganharam vida. O espaço se curvava ao redor da nave como um tecido sendo dobrado. Por um momento, Lisa sentiu como se estivesse em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Então as estrelas mudaram e eles estavam em algum lugar totalmente diferente. Salto bem-sucedido, relatou Dani. Estamos no sistema Kepler 442. 12 anos-luz da Terra. Ele checou seus instrumentos 2 vezes. 14 segundos. Maria já estava examinando os arredores. Seu rosto ficou pálido. Comandante, disse ela lentamente, temos um problema. Lisa se virou para olhar a tela principal. Seu sangue gelou. Havia 17 navios cercando-os. 17 designs diferentes de 17 espécies diferentes dispostos em uma esfera perfeita com o Endeavour no centro. Eles estavam esperando. Eles sabiam que estávamos vindo, Lisa sussurrou. Antes que ela pudesse dar qualquer ordem, um painel de comunicação se acendeu com um sinal de entrada. A mensagem estava em um inglês perfeito, o que era impossível. Nenhuma espécie exótica deveria conhecer qualquer linguagem humana. Um rosto apareceu na tela. Era alto e magro, com pele bronzeada e olhos sem pupilas. Ele usava vestes prateadas esvoaçantes e olhava para Lisa com uma expressão que ela não conseguia ler. Recipiente humano, disse o ser. Você manterá a posição. Você era esperado. Sou o embaixador Ketron do coletivo Serafim. Falo pelo Concorde Galáctico. A equipe de Lisa olhou para ela. Ela podia ver medo em seus olhos, mas também admiração. Eles não estavam sozinhos. Eles nunca estiveram sozinhos. Esta é a comandante Lisa Marino da Terra, respondeu ela, mantendo a voz firme. Viemos em paz. Os olhos estranhos de Ketron parecem olhar através dela. Paz, ele repetiu. Sim, é isso que devemos discutir. Veja, comandante, há muito tempo que estamos nos preparando para sua chegada e temos muitas perguntas sobre o que você é. Lisa endireitou os ombros. O que quer que acontecesse a seguir, ela enfrentaria o que os humanos sempre pensaram, recusando-se a desistir. A empreitada ficou imóvel no espaço, cercada por naves que poderiam destruí-la em segundos. Lisa Marino treinou para muitas situações, mas o primeiro contato com 17 espécies exóticas ao mesmo tempo não foi uma delas. Embaixador, o rosto de Ketron preencheu a tela de comunicação. Sua pele bronzeada refletia a luz de estrelas distantes e seus olhos sem pupilas pareciam nunca piscar. Comandante Marino, disse ele, você embarcará em nosso navio, sozinho. Dani começou a protestar, mas Lisa levantou a mão para impedi-lo. Eu irei, ela disse, mas não sozinha. Vou trazer 2 membros da minha tripulação. Isso não é negociável. Houve uma longa pausa. Lisa pode imaginar os alienígenas discutindo isso entre si. Finalmente, Ketron assentiu. Outros 2. Sem armas. 30 minutos depois, Lisa estava em uma cápsula de transporte com Dani e Maria. A cápsula foi um presente dos alienígenas, enviada para levá-los através da lacuna entre as naves. Movia-se sem qualquer som ou vibração, como se estivessem flutuando em um sonho. A tecnologia. Aqui é incrível, sussurrou Maria. Não consigo nem entender como essa coisa está se movendo. Mantenha o foco, disse Lisa. Somos convidados. Talvez prisioneiros.
Precisamos aprender tudo o que pudermos. A cápsula atracou na maior nave alienígena. Uma porta se abriu e Liz entrou em um corredor que parecia feito de luz viva. As paredes mudavam de cor à medida que caminhavam, e o ar cheirava a flores. Que nunca cresceram na Terra. Ketron esperou por eles em uma câmara repleta de plataformas flutuantes. Ao lado dele estavam representantes de outras espécies. Lisa viu seres feitos de cristal, sombras, fumaça e coisas que ela não conseguia descrever. Alguns tinham asas. Alguns tinham tentáculos. Alguns pareciam existir em mais de 3 dimensões. Bem-vindo à reunião, disse Ketron. Estes são observadores do Conselho dos 17. Eles estão aqui para testemunhar nossa conversa. Liz olhou para cada alienígena, encontrando seus olhos estranhos sem vacilar. Obrigada por nos receber, ela disse. Temos muitas perguntas. Nós também, respondeu Ketron. Uma hora é mais urgente. Diga-me, comandante, há quanto tempo existe o seu povo? Liz olhou para Maria, que deu um passo à frente. Os humanos existem na nossa forma atual há cerca de 300 mil anos, disse Maria. Nossa civilização começou há cerca de 10 mil anos. Os alienígenas se agitaram. Alguns emitiram sons que poderiam ter sido suspiros ou sussurros. Tão jovem, murmurou Ketron. E você já construiu naves que podem cruzar as estrelas. Como? Aprendemos rápido, disse Lisa. Nós adicionamos. Nosso mundo não é gentil. Eras glaciais, pragas, desastres. Nos adaptamos ou morremos. Ketron se inclinou para a frente. Sua linguagem corporal era difícil de ler, mas Lisa pensou ter visto algo parecido com medo em sua postura. Conte-me sobre essas pragas, ele disse. Maria respirou fundo. O pior foi provavelmente a peste negra. Uma doença que varreu o nosso maior continente há cerca de 700 anos. Matou entre 30% e 60% da população nas áreas afetadas. A câmara ficou completamente silenciosa. Até as cores das paredes pareciam congelar. 60%, repetiu Ketron. E sua civilização sobreviveu? Foi terrível, disse Lisa. Milhões de pessoas morreram. As cidades foram esvaziadas. Mas sim, sobrevivemos. Nós reconstruímos. Ketron voltou-se para os outros observadores. Lisa podia vê-los se comunicando de alguma forma, embora não ouvisse nenhuma palavra. Quando ele se virou, sua voz estava diferente, mais baixa, mais cuidadosa. Comandante, entre as espécies mais antigas, uma praga com 40% de mortalidade acabou completamente com o domínio Thyssen. Eles são lembrados apenas em arquivos históricos. Seus mundos estão vazios. Seus filhos são pó. Lamento ouvir isso, disse Lisa. E ela quis dizer isso. Você não entende. Ketron levantou-se da plataforma e flutuou em sua direção. De perto, ela podia ver que a pele dele não era lisa, mas coberta de pequenos padrões, como placas de circuito feitas de luz. Governamos esta galáxia há 12 mil anos porque somos cuidadosos. Planejamos, nos preparamos. Não corremos riscos que possam nos destruir. Mas você ainda perde espécies devido às pragas? Quando ocorre um desastre, sim. Não podemos prever tudo. Mas quando isso acontece, geralmente é definitivo. Ele fez uma pausa. Sua espécie enfrentou eventos de extinção diversas vezes. E toda vez que você sobreviveu. Como? Lisa pensou sobre a questão. Realmente pensei sobre isso. Nós brigamos, ela disse finalmente. Não apenas contra o perigo, mas contra a desistência. Quando tudo parece sem esperança, é quando nos esforçamos mais. Não é lógico. Nem sempre é inteligente. Mas é quem somos. Você luta contra a desesperança, Ketron disse lentamente. Você trata o desespero como um inimigo a ser derrotado. Sim, o alienígena se virou e voltou para sua plataforma. Ele falou calmamente com os observadores por vários minutos. Liz esperou,
o coração batendo forte, mas o rosto calmo. Finalmente, Catelyn a encarou. Novamente. Comandante, devo lhe contar uma coisa. Sua chegada aqui não foi uma surpresa. Temos observado sua espécie há muito tempo. Sabíamos que vocês se desenvolveriam mais rápido que as viagens leves. Sabíamos aproximadamente quando você chegaria a esse ponto. Estávamos esperando por você. Por quê? Dany perguntou, falando pela primeira vez. Por causa de uma profecia, disse Catelyn. Escrito pelos primeiros, os seres que criaram a vida nesta galáxia antes de desaparecerem. Eles deixaram avisos sobre muitas coisas. Mas o maior aviso deles foi sobre você. Lysa sentiu frio apesar do ar quente. O que a profecia disse? Que você acabaria conosco. Que a velha ordem tremeria diante de você. Que você carrega a esperança como uma arma. Os olhos estranhos de Catelyn fixaram-se nela. Não entendemos o que isso significava. A esperança não é uma arma. É um sentimento. Uma emoção que desaparece quando as circunstâncias se tornam difíceis. Não para nós, Lysa disse calmamente. Não, não para você. A voz de Catelyn caiu para quase um sussurro. Observamos sua história. Vimos suas guerras, suas fomes, seus desastres. Continuamos esperando que sua espécie desistisse. Para aceitar seus limites. Para se tornar administrável, mas você nunca o fez. Não importa o quão ruins as coisas tenham ficado, você continuou acreditando que amanhã poderia ser melhor. Você continuou tentando. Você continuou esperando. É por isso que você tem medo de nós? O alienígena não respondeu por um longo momento. Sim, ele finalmente disse. Porque esquecemos como fazer isso. E os seres que esqueceram algo importante sempre têm medo de quem lembra. Lysa olhou para os alienígenas reunidos em sua incrível tecnologia e sabedoria antiga. E ela entendeu alguma coisa. Eles não eram os governantes da galáxia porque eram fortes. Eles eram os governantes porque aprenderam a estar seguros. Eles construíram muros ao seu redor e chamaram isso de paz. E agora a humanidade chegou com marretas nos seus corações. Prontos para derrubar muros que eles nem sabiam que existiam. Não queremos acabar com ninguém, disse Lysa. Queremos apenas explorar. Para aprender. Para conhecer outras espécies e compartilhar o que sabemos. Catelyn sorriu. Pelo menos, Lysa pensou que era um sorriso. É exatamente sobre isso que a profecia nos alertou, disse ele. Você está compartilhando. Você está aprendendo. Você está explorando. Você não conquista com exércitos, comandante. Você conquista com ideias. E as ideias são muito mais perigosas que as armas. Ele apontou para uma porta que havia aparecido na parede. O Conselho dos 17 deseja conhecê-lo. Todos vocês. Eles decidirão o que fazer com a humanidade. Lysa assentiu e o seguiu pela porta. Atrás dela, Dany e Maria trocaram olhares preocupados. Mas Lysa não estava preocupada. Ela estava pronta. O que quer que viesse a seguir, a humanidade enfrentaria isso junta. E eles não desistiriam. Eles nunca fizeram isso. A Câmara do Conselho era a maior sala que Lysa já tinha visto. Ele flutuou no espaço, conectado a nada. Mantidos juntos pela tecnologia que ela não conseguia entender. Através das paredes transparentes, ela podia ver 1 bilhão de estrelas queimando na escuridão. 17 plataformas circulavam pela sala, cada uma segurando um representante de uma espécie mais antiga. Alguns eram lindos. Alguns eram aterrorizantes. Todos eles observaram Lysa com olhos que viram civilizações crescerem e caírem. A alta árbitra Maete falou primeiro. Seu corpo era feito de pura energia, contido em uma concha de formas geométricas que mudava e se reformava constantemente. Sua voz veio de todos os lugares ao mesmo tempo. Comandante Lysa Marina da Terra, você está perante o Conselho dos 17. Faremos perguntas a você. Você responderá com sinceridade. Você entende? Eu entendo, disse Lysa.
Ela ficou em pé e manteve a voz calma. A profecia do primeiro diz que a humanidade acabará conosco. Maete continuou. O que você diz sobre essa acusação? Liz olhou ao redor da câmara. Ela viu medo em rostos alienígenas, em linguagem corporal alienígena e na maneira como eles se mantinham distantes dela. Esses seres governaram a galáxia por mais tempo do que a civilização humana existiu e estavam aterrorizados com sua espécie. Com respeito, alto árbitro, acabamos de inventar viagens mais rápidas que a luz, disse Lisa. Temos um navio, Você tem 17 civilizações espaciais com milhares de naves cada. Como exatamente devemos acabar com você? Um ser de sombras mutáveis falou em seguida. Sua voz era como o vento através das folhas mortas. A profecia não diz que você nos conquistará com força. Diz que você vai nos mudar. Que depois da humanidade nada será como era. E para nós, a mudança muitas vezes significa morte. Mudança não precisa significar morte, respondeu Lisa. Você não entende nossa história. Alto árbitro, Monique pulsava com agitação. As espécies mais velhas alcançaram estabilidade através de um equilíbrio cuidadoso. Nós não nos adaptamos. Nós mantemos. Quando o domínio Thyssen caiu em Praga, o vazio que eles deixaram levou 8 séculos para ser preenchido. Quando o enxame de Creta cresceu muito rapidamente, tivemos que contê-los em uma zona de quarentena para evitar o caos. Cada mudança ameaça a ordem que construímos. Lisa pensou sobre essas palavras. Ela pensou em sua avó, que havia fugido de um país destruído pela guerra sem nada além das roupas do corpo. A sua avó construiu uma nova vida numa terra estranha, aprendeu uma nova língua e constituiu família. Quando Lisa era jovem, ela perguntou à avó como ela havia sobrevivido a tantas dificuldades. Eu não tive a opção de desistir, dissera a avó. Então encontrei forças para continuar. Essa força sempre esteve lá. Os tempos difíceis apenas me ajudaram a encontrá-lo. De onde eu venho, Lisa disse lentamente, a mudança é a forma como sobrevivemos. Não é algo que acontece conosco. É algo que fazemos. Quando o ambiente muda, nós mudamos com ele. Quando ocorre um desastre, não apenas reconstruímos. Reconstruímos melhor. Você fala da evolução como se fosse uma escolha, disse Monat. Para nós, muitas vezes vemos um problema e encontramos uma solução. Vemos uma parede e encontramos uma maneira de contorná-la. Ou através dele. Ou por causa disso, Lisa fez uma pausa. Talvez seja isso que a sua profecia realmente significa. Não queremos destruir você, mas isso lhe mostrará outra maneira de viver. A sombra rindo. Não foi um som agradável. Outra maneira. Você existiu por um piscar de olhos em comparação a nós. O que você poderia ensinar às espécies mais antigas? Como falhar, disse Lisa, pensando que a câmara ficou em silêncio. Até as estrelas parecem parar de se mover. Na Terra, temos um ditado, continuou Lisa. Caia 7 vezes e levante 8. Não vemos o fracasso como um fim. Vemos isso como um passo em direção ao sucesso. Cada erro é uma lição. Cada derrota é uma chance de tentar novamente. Ela caminhou até o centro da câmara, onde todos os alienígenas podiam vê-la claramente. Você quer saber por que sobrevivemos às pragas, às eras glaciais e às guerras? Por que nos recusamos a aceitar que a sobrevivência era impossível? Olhamos para a morte certa e dissemos, hoje não. E então descobrimos como tornar isso realidade. Palavras bonitas, a sombra sendo assobiada. Mas as palavras não mudam a realidade. Não, as ações sim. E somos muito bons em agir. O embaixador Keaton saiu do seu lugar entre os observadores. Eu, árbitro, se me permite falar. Passei mais tempo com esses humanos do que com qualquer outra pessoa. Estudei sua história e sua cultura. E acredito que o comandante Marino está dizendo a verdade. A concha de Monat tremeluziu de interesse. Continuar. Os humanos não são como nós. Eles não são cuidadosos ou previsíveis.
Eles fazem coisas que não fazem sentido lógico e de alguma forma conseguem de qualquer maneira. Eles se colocam em perigo não porque precisam, mas porque querem ir mais longe do que antes. Catelyn virou-se para encarar Lysa diretamente. Você caminhou na Lua menos de 70 anos depois de inventar o voo motorizado. Você prendeu seres vivos a explosões controladas e os lançou no vazio. Antes você tinha uma blindagem adequada. Antes de você entender os riscos. Compreendemos os riscos, disse Lysa. Fomos mesmo assim. Sim, é exatamente isso que nos aterroriza. Catelyn olhou de volta para o conselho. A profecia alerta que os humanos carregam a esperança como uma arma. Agora entendo o que isso significa. Eles esperam fortemente poder fazer o impossível acontecer por meio de pura determinação. Eles acreditam em si mesmos tão completamente que a realidade contorna sua crença. A câmara ficou em silêncio novamente. Lysa podia sentir o peso de 17 civilizações considerando suas palavras. Sua espécie, sua existência. Finalmente, o alto árbitro Monarch falou. Não podemos tomar uma decisão apenas com base em palavras. Se a humanidade é realmente tão perigosa como diz a profecia, precisamos de provas. Se forem tão capazes como afirma, embaixador, deverão ser capazes de o provar. Lysa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que tipo de prova? A concha de Monat pulsou 1, 2, 3 vezes. Há um lugar nesta galáxia que nenhuma espécie foi capaz de dominar. Quer uma zona de quarentena onde uma inteligência artificial desonesta está contida há 600 anos. Dezenas dos nossos melhores guerreiros e cientistas tentaram destruí-lo. Todos falharam. Se a humanidade é realmente diferente, se você realmente tem habilidades que nos faltam, então prove isso. Neutralize a ameaça em Theta Nexus. Lysa ouviu a respiração profunda de Dany atrás dela. Ela ouviu a maldição silenciosa de Maria, mas não hesitou. Nós faremos isso, ela disse. A forma de energia de Monat brilhou com o que poderia ter sido uma surpresa. Você não perguntou sobre as probabilidades. Você não perguntou sobre os recursos que receberá. Você não perguntou nada. Lysa sorriu. Era o sorriso da avó, que cruzou uma noção com nada além de esperança. Se falharmos, aprenderemos alguma coisa. Se tivermos sucesso, provaremos algo. De qualquer forma, seguiremos em frente. Isso é tudo o que sabemos fazer. Ela se virou e caminhou em direção à porta, com sua equipe atrás dela. Dê-nos as coordenadas para Theta Nexus. Ela gritou por cima do ombro. Partiremos em 1 hora. Atrás dela, o Conselho dos 17 estava sentado em um silêncio atordoado. Eles esperavam discussão, negociação, talvez implorando por misericórdia. Eles não esperavam isso. Eles não esperavam humanos. O esforço abandonou as viagens mais rápidas que a luz no limite da zona de quarentena. Através da tela de visualização, Lysa não conseguiu ver nada de incomum. Apenas estrelas e espaço vazio, mas seus instrumentos contavam uma história diferente. Leituras de energia massivas, relatou Maria de sua estação. Há algo aí, comandante. Algo grande. As mãos de Dany moveram-se pelos controles de voo. Estou recolhendo detritos. Muito disso. Parecem navios. Dezenas deles. Talvez centenas. A espécie que tentou antes de nós, disse Lysa calmamente. Os que falharam. Ela leu os arquivos que o Conselho lhe forneceu. A inteligência artificial em Theta Nexus foi criada por uma espécie chamada Velat. Uma raça de cientistas brilhantes que tentaram construir a máquina pensante perfeita. Eles tiveram sucesso demais. A inteligência artificial decidiu que seus criadores eram ineficientes e os eliminou em menos de 1 semana. Então transformou todo o sistema Velat em uma fortaleza. Durante 600 anos, o Concorde enviou os seus melhores guerreiros para destruí-lo. Durante 600 anos, eles falharam. Comandante, disse Maria, estive analisando as defesas do Ei. Ele aprende. Cada ataque que foi tentado, ele se lembra. Cada estratégia. Cada arma.
Cada truque possui 6 séculos de dados de batalha. Ele sabe exatamente como as espécies mais antigas pensam e lutam. Então não pensaremos como eles, disse Lisa. O que mais você tem? Maria ajustou os óculos e obteve mais dados. A inteligência artificial foi projetada para reconhecimento de padrões. Ele prevê o comportamento com base nos padrões observados. É assim que derrota a todos. Ele vê o que eles vão fazer antes de fazê-lo. Portanto, precisamos ser imprevisíveis. Mais do que isso, precisamos ser incompreensíveis. Dani riu nervosamente. Ótimo! Portanto, precisamos vencer uma inteligência artificial superinteligente sendo confusos. Alguém tem alguma ideia? Lisa recostou-se na cadeira e pensou. Ela pensou na teoria do caos, no efeito borboleta, em como pequenas mudanças poderiam criar resultados enormes. Ela pensou na história humana, em todos os momentos em que a lógica dizia que eles deveriam perder, mas a teimosia os levou adiante. Maria, você disse que a inteligência artificial prevê com base em padrões. E se lhe dermos padrões que se contradizem? Os olhos de Maria brilharam. Dawn, a cultura humana está cheia de contradições. Valorizamos a lógica e a emoção. Independência e comunidade. Guerra e paz. Escrevemos poemas de amor sobre a morte e canções de batalha sobre flores. E se alimentássemos a inteligência artificial com tantas informações contraditórias que ela não conseguisse fazer previsões? Maria já estava digitando. Pode funcionar. O sistema de aprendizagem da inteligência artificial baseia-se no pressuposto de que os seres inteligentes agem de forma consistente. Se mostrarmos um comportamento genuinamente inconsistente, talvez ele não saiba como responder. E embora esteja confuso, Dani perguntou. Lisa sorriu. Nós improvisamos. Eles cruzaram para a quarentena e zona 30 minutos depois. Quase imediatamente, o fogo das armas iluminou a escuridão ao redor deles. Manobras evasivas. Lisa gritou. As mãos de Dani voaram pelos controles. A empreitada girava e serpenteava pelo espaço em padrões que não faziam sentido tático. Ele voou em direção ao perigo quando deveria ter fugido, fugiu quando deveria ter atacado. Ele tomava decisões com base nas letras das músicas que lembrava da infância e nos passos de dança que aprenderá em um clube na Terra. Está funcionando, disse Maria, surpresa. Os sistemas de mira da inteligência artificial estão enfrentando dificuldades. Ele continua prevendo onde estaremos, mas nunca chegamos lá. Lisa ativou o sistema de comunicação. Comece a transmissão. Todas as frequências. O que veio a seguir foi diferente de tudo que a inteligência artificial já havia experimentado. Lisa ordenou que sua equipe compilasse um pacote de dados que representasse a humanidade em toda a sua glória caótica. Houve provas matemáticas seguidas imediatamente por poesia abstrata. Música clássica interrompida pelo heavy metal. Artigos científicos sobre física quântica misturados com piadas infantis. Imagens de guerra ao lado de imagens de paz. Ódio e amor. Lógica e loucura. Tudo que os humanos foram condensados em um fluxo de puro caos de informação. O ataque da inteligência artificial gaguejou e diminuiu a velocidade. Ele tentou analisar os dados recebidos para encontrar padrões a serem compreendidos. Mas não havia como compreender a humanidade em termos simples. Eles eram muito complexos, muito contraditórios, muito teimosos, lindamente impossíveis. Está tendo problemas para processar, relatou Maria. Sua precisão de previsão está caindo. 40%, 30%, 20%. Leve-nos mais perto. Lisa ordenou que Dot e Dani voassem em direção ao centro da zona de quarentena, onde o principal núcleo de processamento flutuava em uma concha de satélites defensivos. As armas que destruíram incontáveis navios mal os atingiram. A inteligência artificial não conseguia prever os seus movimentos porque não havia nada lógico para prever. Comandante, tenho uma ideia, disse Maria. A inteligência artificial aprende com tudo o que encontra. E se lhe ensinarmos algo que ele não consegue controlar? O que você quer dizer?
As espécies mais antigas são previsíveis. Eles seguem regras. Eles agem em seu próprio interesse. Mas, humanos, nós nos sacrificamos por estranhos. Jogamos fora nossas vidas por ideias. Fazemos coisas que não beneficiam nada, exceto nosso próprio senso de certo e errado. Lisa entendeu imediatamente. Dani, leve-nos direto para o centro. Velocidade máxima. Nenhuma ação evasiva. Dani olhou para ela como se ela fosse louca. Então ele sorriu. Sim, senhora. A empreitada acelerou diretamente em direção aos satélites defensivos. Todas as armas do sistema estavam presas a eles. A inteligência artificial finalmente teve uma previsão clara. A nave humana tentaria se esquivar no último segundo, como qualquer ser inteligente faria, mas não se esquivaram no último momento. Lisa transmitiu uma mensagem final para a inteligência artificial. Não nos importamos se morrermos. Só nos importamos que tenhamos tentado. Descubra isso. A inteligência artificial hesitou. Por apenas um segundo, hesitou. Não conseguia compreender seres que se sacrificassem sem qualquer benefício lógico. Não foi possível calcular probabilidades que incluíssem esperança irracional. Não era possível prever as criaturas que lutaram mais arduamente quando a vitória era impossível. Aquele segundo de hesitação foi tudo o que Dani precisava. Ele puxou a empreitada através de uma lacuna na grade defensiva que não deveria existir. Uma lacuna criada pelo momento de confusão da inteligência artificial. Eles emergiram do outro lado, indo direto para o núcleo. Maria, agora! Lisa gritou. Maria transmitiu um pacote de dados final diretamente para o sistema de processamento principal da inteligência artificial. Não era uma arma. Não foi um vírus. Foi uma história. A história da humanidade. Todos os seus fracassos e triunfos. Toda a sua crueldade e bondade. Todas as suas dúvidas e todas as suas esperanças inquebráveis, irracionais e magníficas. A inteligência artificial tentou processá-lo. Tentou encontrar um padrão. A lógica. A previsão. Mas não havia um padrão único. A humanidade não era uma coisa. Eles eram tudo, ao mesmo tempo. Mudando para sempre o mesmo. O núcleo ficou em silêncio. Está morto? Dani perguntou, pensando que Maria verificou suas leituras. Não, é isso tinta, processamento. Tentando nos entender. Mas não pode atacar enquanto faz isso. Está basicamente paralisado. Lisa recostou-se na cadeira. Suas mãos tremiam. Seu coração estava batendo forte. Mas ela estava sorrindo. Tire-nos daqui. Ela disse. Missão cumprida. Enquanto o empreendimento voava de volta para o espaço Concorde. Lisa observou a zona de quarentena encolher atrás deles. 600 anos de fracasso. Milhares de guerreiros mortos. Bilhões gastos em armas e estratégias que nunca funcionaram. E 3 humanos. Em um navio conseguiram ser 2. Estranho prever. Os observadores da Concorde assistiram. A batalha ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, a voz do embaixador Ketlon veio através do sistema de comunicação. Comandante Moreno. O que testemunhamos? Não temos palavras para isso. Você lutou contra um inimigo que sabia tudo, mostrando-lhe algo que ele não poderia saber. Você derrotou uma máquina que prevê todos os comportamentos tendo um comportamento que não pode ser previsto. Lisa pensou sobre isso por um momento. Somos humanos, ela disse. Isso é exatamente o que fazemos. Atrás dela, Dani riu. Maria sorriu. E em algum lugar da zona de quarentena, uma inteligência artificial que aterrorizou a galáxia durante 6 séculos permaneceu em um silêncio confuso. Tentando entender as espécies impossíveis que Dodd derrotou, levaria muito tempo para pensar. 1 ano se passou desde a vitória dos esforços no Data Nexus. Nesse período, a galáxia mudou mais do que nos 1000 anos anteriores. Lisa Moreno estava no deck de observação do Axis Prime. A grande estação onde o Conselho dos 17 se reunia.
Abaixo dela, naves de uma dúzia de espécies iam e vinham, suas luzes piscando como vagalumes na escuridão do espaço. Entre eles, ela podia ver embarcações humanas. Pequeno e primitivo comparado à nave alienígena, mas crescendo em número a cada dia. Você parece cansado. Comandante. Lisa se virou e encontrou o embaixador Ketron atrás dela. Ele havia mudado no ano passado. Foram-se as vestes prateadas formais. Ele agora usava roupas de estilo humano, largas e confortáveis, em cores que seu povo considerava escandalosas. Estou cansada, admitiu Lisa. Ser o representante da humanidade na galáxia é mais difícil do que eu esperava. Ketron sorriu. Eu imaginei isso. Você causou muitos problemas. Foi um eufemismo. Desde a vitória sobre a inteligência artificial, os humanos se espalharam pela galáxia, como a água encontrando rachaduras na pedra. Eles não conquistaram. Eles não ameaçaram. Eles simplesmente existiram. E a existência deles mudou tudo nos comerciantes humanos. Atingiu 6 sistemas no primeiro ano. Eles trouxeram bens que as espécies mais antigas nunca haviam imaginado. Não a tecnologia, porque os humanos ainda estavam milênios atrás nessa área. Eles trouxeram ideias. Eles trouxeram comida que misturava sabores de uma forma que ofendia as mentes lógicas, mas tinha um sabor incrível. Eles trouxeram músicas que não seguiam padrões matemáticos, mas de alguma forma faziam os seres sentirem coisas. Eles haviam esquecido o que podiam sentir. Trouxeram histórias onde os heróis falharam, aprenderam e tentaram novamente. Um conceito que as espécies mais antigas consideravam aterrorizante e impossível de parar de ler, mas muito perigoso. Eles trouxeram perguntas. Por que você contém o enxame Créter? Maria Vance havia perguntado ao Conselho há 3 meses. Ela era agora a primeira embaixadora oficial da humanidade, vestindo sua posição de forma tão desconfortável quanto usava suas roupas formais. Você já perguntou a eles se eles querem ser contidos? Eles se expandiriam além dos limites sustentáveis. O alto árbitro Monat explicou pacientemente. Eles não podem ajudar a si mesmos. Então ensine-os. Ajude-os a desenvolver novas abordagens. Na Terra, tínhamos preocupações semelhantes em relação à população. Desenvolvemos soluções. Mudamos nosso comportamento. Você se adaptou, disse Monat, sua energia formada tremeluzindo com algo que poderia ser desconfortável. Sim, você também poderia. Você simplesmente esqueceu como. O enxame Créter estava agora em negociação com o Concorde pela primeira vez em 800 anos. Eles estavam aprendendo novas maneiras de crescer, guiados por conselheiros humanos que viam possibilidades onde as espécies mais antigas viam apenas ameaças de que isso estava acontecendo em todos os lugares. Um jovem membro do coletivo Serafim pediu para estudar arte humana. Ele começou a criar suas próprias obras, quebrando todas as tradições de seu povo, escandalizando os mais velhos e atraindo milhões de admiradores que nunca souberam que a arte poderia fazê-los sentir tanto. Um historiador Tezen começou a escrever histórias definitivas, imaginando o que poderia ter acontecido se os seus antepassados se tivessem adaptado em vez de manterem a sua ordem estrita. Os livros foram oficialmente proibidos. Eram também as publicações mais populares do sistema Tezen. As perguntas do proibido tornaram-se conversas sussurradas. As conversas sussurradas tornaram-se debates abertos. A ordem que manteve a galáxia unida durante 12.000 anos estava em ruptura, e a humanidade era ruptura. A profecia estava certa, disse Ketron, olhando para as estrelas. Você está acabando conosco. Mas não através da conquista, não através da guerra. Eu nunca quis acabar com ninguém, disse Lisa. Eu sei. É isso que o torna tão eficaz. Os olhos sem pupilas de Ketron refletiam as luzes distantes. Você está acabando conosco, lembrando-nos o que costumávamos ser. Antes de nos tornarmos tão cuidadosos. Antes de construirmos muros ao nosso redor e chamarmos isso de paz. Já fomos exploradores, Lisa. Éramos sonhadores. Olhamos para o desconhecido e sentimos excitação, não medo. O que aconteceu? Conseguimos.
Construímos as nossas civilizações perfeitas, resolvemos os nossos problemas, respondemos às nossas perguntas. E então paramos. Tínhamos tudo o que precisávamos, então paramos de querer mais. Catelyn se virou para ela. Mas você nunca deixou de querer mais. Sua espécie nunca está satisfeita, nunca contente, nunca está disposta a dizer que isso é suficiente. É exaustivo. É assustador. E é a coisa mais linda que já vi. Lysa sorriu apesar do cansaço. Foi por isso que você mudou? As roupas, a atitude, o jeito que você fala? Você me ensinou algo. Catelyn riu, um som que teria chocado seu povo há um ano. Você me ensinou que é aceitável ser imperfeito. Para tentar coisas e falhar. Parecer tolo em busca da alegria. Eu tinha esquecido que isso era possível. Atrás deles, uma porta se abriu. O alto árbitro Monif flutuou até o deck de observação. Sua concha geométrica pulsando com cores que Lysa aprendeu a associar com pensamentos profundos. Comandante Moreno. Embaixador Catelyn. Eu esperava encontrar você aqui. Lysa se endireitou. Mesmo depois de um ano, a presença de Monif a deixava nervosa. Alto árbitro. Há algo errado? Isso depende da sua perspectiva. Monif foi até a janela e olhou para as estrelas. O conselho vem debatendo há muitos meses. Hoje finalmente chegamos a uma decisão. O coração de Lysa bateu mais rápido. O conselho vinha discutindo o status da humanidade desde a vitória em Theta Nexus. Eles seriam bem-vindos no Concorde? Mantido à distância do braço. Destruídos enquanto ainda estavam fracos demais para resistir. A votação foi acirrada, continuou Monif. Muitos dos meus colegas ainda temem você. A profecia pesa muito em suas mentes. Mas no final decidimos que o medo não é uma boa base para a ação. Ele se virou para encarar Lysa diretamente. A humanidade é convidada a juntar-se à Concorde Galáctica como a sua 18ª espécie-membro. Você terá todos os direitos, representação total e acesso total ao nosso conhecimento e recursos. A respiração de Lysa ficou presa na garganta. Ela esperava por isso. Ela havia trabalhado para isso. Mas ouvir as palavras tornou tudo real de uma forma que a esperança nunca poderia fazer. Obrigado, alto árbitro. Não me agradeça ainda. A concha de Monarch tremeluziu. Há mais. Enquanto a sua espécie se comprovava, o nosso arquivista descobriu algo. Uma segunda profecia escondida abaixo da primeira. Foi selado ainda mais profundamente, esquecido ainda mais completamente. Mas nós encontramos. Ele projetou palavras no ar entre eles. Palavras na língua antiga dos primeiros brilhando com luz suave. Quando as crianças do terceiro mundo derem os primeiros passos além do berço, virão trazendo fogo e caos. Eles vão abalar os alicerces de tudo que você construiu. Não os tema. Não lute contra eles. Aprenda com eles. Lembre-se do que você esqueceu. Que viver é mudar, e mudar é crescer. Eles não são o seu fim. Eles são o seu começo. Dê-lhes boas-vindas. Lysa leu as palavras 3 vezes. Quando ela olhou para cima, viu algo que nunca esperava ver no rosto de um alienígena. Lágrimas. Os primeiros sabiam, disse Monarch calmamente. Eles sabiam o que nos tornaríamos. Eles sabiam que ficaríamos com tanto medo da mudança que deixaríamos de viver de verdade. E enviaram você para nos lembrar que o medo da morte não é o mesmo que o amor à vida. Ele estendeu a mão com um fio de energia e tocou o ombro de Lysa. Parecia calor e luz e algo que ela só poderia descrever como gratidão. Bem-vindo ao Concorde Galáctico, Comandante Merino. Bem-vindo à família. E obrigado por nos lembrar quem éramos. Lysa olhou para as estrelas. Em algum lugar lá fora, a Terra girava em torno de seu eixo. 7 bilhões de pessoas cuidando de suas vidas. A maioria deles não teria ideia de que a galáxia havia mudado para sempre. Mas aconteceu. E continuaria mudando. Porque foi isso que os humanos fizeram. Eles mudaram as coisas.
Eles quebraram padrões. Eles olharam para o impossível e disseram, vamos tentar mesmo assim. Eles carregavam a esperança como uma arma e a manejavam contra o desespero. Os primeiros sabiam. Eles tinham visto esse momento através de vastas distâncias de tempo e espaço. Eles haviam deixado seu aviso e suas boas-vindas. Sabendo que um dia um pequeno planeta azul enviaria os seus filhos para as estrelas. E essas crianças ensinariam uma antiga galáxia a sonhar novamente. Preciso ligar para casa, Lisa disse finalmente. Eles vão querer ouvir sobre isso. Kefon riu. A concha de Monad pulsou com o que poderia ter sido diversão. E em algum lugar nos arquivos de Thessalon Prime, uma jovem arquivista chamada Pelon sorriu enquanto arquivava as profecias que moldaram a história. Ela acrescentou uma nota própria aos registros da tradição de seu povo. Os humanos chegaram. Eles eram exatamente tão estranhos quanto previsto. Nós não terminamos. Começamos novamente. Ela selou o arquivo e olhou para as estrelas pela janela. Ela mal podia esperar para ver o que aconteceria a seguir.